tempo. O Atlético, depois da derrota por 1-0 para o Corinthians no sábado, com gol do Roger Guedes, que não balançava as redes há 7 jogos, justamente contra o Galo na partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil em São Paulo. Falando sobre esse Galo, que agora está na 12ª colocação da tabela do Campeonato Brasileiro, como eu destaquei em manchete, virou a página, né? Não está mais entre os 10 primeiros. O Seabra também gosta de fazer essa divisão. Na verdade, ele faz 3 divisões, né, da tabela. O Galo está na minha divisão aqui, é de 2 vezes só, está na segunda parte da tabela, em 12º, e está mais perto do Lanterna América com 9 pontos do que do líder Botafogo com 36. O Atlético, que neste momento, como disse, está na 12ª posição da tabela e tem 20 pontos apenas somados, não consegue uma vitória na temporada há 6 partidas, ainda não conseguiu vencer sob o comando de Luiz Felipe Scolari, que está numa situação complicada. Importante destacar também que o Galo de Eduardo Cudê ficou até a 4ª posição na tabela. Desde a chegada, então, do Luxemburgo, não, que a gente vai falar do Luxemburgo daqui a pouco. Desde a chegada do Filipão, então, o Atlético caiu 6 posições na tabela do Campeonato Brasileiro. Esta é a situação do Galo de momento. Antes da gente falar um pouco sobre o jogo em si, essa partida contra o Corinthians, refletir também sobre a semana que o Galo vai ter antes do jogo contra o Goiás na próxima semana, vamos falar, como o Rafa destacou agora há pouco, sobre essa questão da violência nos estádios, que é um assunto que precisa ser resolvido urgente. Concordo muito com o desabafo que o Luxemburgo, técnico do Corinthians, fez depois da vitória, na verdade, né, do Corinthians para o Atlético no sábado no Mineirão. Ele falou sobre a questão do Corinthians, porque o Corinthians acabou ficando em Belo Horizonte desde a derrota para o América nas quartas de final da Copa do Brasil na quarta-feira. O time ficou em BH até o sábado, quando ia enfrentar o Atlético. Durante esse período, o time ficou todo esse período num hotel, né, o Ouro Minas, até em Belo Horizonte, e por lá, como nas palavras até de Luxemburgo, o time parecia que estava numa prisão domiciliar, porque descia para o café, era hostilizado por jogadores, ia fazer o treino na Toca da Raposa, era hostilizado também por torcedores, fazendo ameaças. O Gil, zagueiro do Corinthians, inclusive, foi ameaçado, foi muito xingado, assim, cara a cara, por torcedores que estavam hospedados dentro do hotel. Foi uma situação bem constrangedora que o Corinthians viveu e talvez... Enquanto não aconteceu alguma coisa efetiva, e aí eu falo acontecer com quem de fato deveria ser punido, isso vai continuar acontecendo. Os clubes parece que não estão nem aí, os clubes colocam o cara pra dentro, vamos conversar aqui e tal, aí segue o barco aí, ó. Eu sinceramente não acredito em que isso vá ser resolvido em curto prazo, não. É isso. Sobre a torcedora, a Gabriela Aneli, é uma torcedora do Palmeiras, que morreu hoje pela manhã, né, porque foi ferida durante uma confusão na partida entre Palmeiras e Flamengo. Ela acabou morrendo nessa segunda-feira. Ela foi arremessada, né? Arremessaram uma garrafa de vidro na cabeça, no pescoço dela, atingiu o pescoço. E aí, por conta dessa pancada, ela teve 2 paradas cardíacas e acabou sendo levada ao hospital, mas não resistiu a todos esses ferimentos e morreu na manhã de hoje. Então, acho que a semana do futebol brasileiro não foi nada boa, né? A gente teve várias coisas acontecendo, o caso do Luan do Corinthians, outras questões também. Agora, finalizando, digamos assim, a semana de futebol nessa segunda-feira com essa morte da torcedora do Palmeiras. É até complicado a gente virar a chave e começar a falar sobre a fase ruim do Atlético, como é que as coisas estão neste momento, sendo que tem tanta coisa acontecendo também no futebol brasileiro em si, que é muito mais importante do que tudo isso, né? E a gente percebe, por exemplo, em relação ao Galo, quanto que a torcida do Atlético também está desmobilizada nesse momento, em que o clube está fazendo a transição para a SAF e coisa e tal, mas às vezes até melhor que a torcida não vá tanto ao estádio assim, pensando no tudo que pode acontecer em relação a protestos exacerbados, né, digamos assim. Falando então sobre essa partida contra o Corinthians e os próximos dias do Atlético, até no jogo de sábado, o Galo acabou sendo derrotado por 1-0, como a gente destacou no início do noticiário. A torcida do Galo fez manifestações pacíficas dentro do estádio, acabou vaiando o Mariano, né, que foi um dos culpados, o principal culpado pelo gol do Roger Guedes. Teve também aqueles gritos depois do jogo pedindo raça à equipe, falando que tem que jogar melhor nessa temporada. E o Atlético, como disse também, está na 12ª posição do Campeonato Brasileiro, numa situação nada boa. São 6 partidas sem vencer, 2 derrotas e 4 empates. Ainda não conseguiu uma vitória sob o comando do Filipão. E aí fica aquela questão: a situação com o Luiz Felipe Scolari piorou, ou é porque de fato é uma adaptação ao futebol dele que é diferente? Ô Lélio, acho que piorou e piorou muito, né?
Piorou. Isso aí dá para perceber bastante. Por mais que o time tenha finalizado muito, mas 13 chutes também foram ali chutes travados, o Atlético piorou demais. É uma transição que está sendo feita, né? E isso aí pode estar realmente trazendo um efeito muito ruim para a cabeça dos jogadores. Mas os jogadores também têm culpa, né? Você vai e pega o Vargas entrando no jogo, é como se você não quisesse estar ali. E acho que, inclusive, tá na hora de, nos treinamentos, o Filipão detectar quem tá afim de jogar e quem não tá. Porque a gente fica falando aqui, o técnico fala, o Atlético tem bons jogadores, mas na prática não funciona, e já foi um técnico embora falando mal, inclusive dos jogadores, é porque alguma coisa deve ter também. Deve ter. A gente já não vê o Patrick mais, não entrou no sábado. Aliás, o Pracidelli vai me inventa o Rubens no segundo tempo, pô. Aí quebrou meu galho também, né? Aí foi pura invenção. O Rubens treinou melhor. Beleza, Pracidelli, você tá há 90 anos no futebol. Jogo é jogo, treino é treino. E no jogo quem tem que estar é o Arana, sabe? Então, uma série de erros. O próprio Kardec, a gente não esperava que ele estivesse tão fora de forma como ele demonstrou estar no último sábado, e o Atlético agora vai ter mais um tempo aí para se preparar e se virar, né, para vencer o Goiás, porque ficar sem vencer não dá, não dá. E se possível aí a diretoria deve observar sim a contratação de um lateral direito para ontem, de mais um zagueiro para ontem também, porque o Gemerson não é nada confiável, não tá jogando bem, né? Eu disse aqui, o pior setor do Atlético é a sua defesa, e a defesa inclui ali, né, todo mundo. Não é um volante correndo sozinho, que é o Batalha, o Mariano, que já não consegue marcar e não faz nenhuma jogada ofensiva. Tá danado, viu, Rafa? Tá danado. Ô, Lelão, até aproveitando o gancho aqui, sábado no jogo, na hora que o Arana sai, eu peguei e mandei mensagem no nosso grupo, né, Giovana? Tá estranha essa saída do Arana. Por que o Arana tá saindo? Deve ter machucado. Dá uma olhada aí no banco pra ver se você tá com bolso de gelo. Aí a charada Giovana com J. Oliveira falou, não tem nada não. Pra depois o Pracidelli, na coletiva, falar isso, que o Rubens foi um leão de treino e optou por colocá-lo no lugar do Arana. Agora, o Pracidelli... Você tá em que realidade, irmão, que o Rubens é melhor com a Arana? Você tá usando o quê? Pelo amor de Deus. O Pracidelli tava no banco, mas a gente sabe que tem... não pode ter, não, mas tem uma comunicação do treinador com quem tá no banco. Isso foi obra do Pracidelli ou foi obra do Scolari? Aí é que tá, né? Porque se foi do Scolari, também é outro que parece estar perdido. Em qual universo que o Rubens é melhor com a Arana? Isso pra mim, claramente, todas as substituições, quem resolve é o técnico. Ele falou, olha, tira fulano, põe fulano, rapidinho aqui, tem um ponto aqui, não sei o quê. Todo mundo sabe que tem, gente, não tô falando aqui, tô descobrindo a pólvora, não. Todo mundo sabe que o treinador que tá suspenso, na casa dele, ou dentro do campo, onde ele tiver, ele conversa com quem tá no banco, isso é fato. Agora, realmente, tem umas substituições, tem umas coisas que estão acontecendo que eu concordo com o que o Léo falou, tem que ver quem é que tá querendo jogar, porque tem uns caras se arrastando em campo que a gente até vai falar algumas coisas que é melhor nem falar, porque sinceramente a gente vê o time do Atlético se arrastando, um elenco como o Atlético tem, com a folha que tem, com o investimento que tem, e quando a gente iniciou o campeonato, o que a gente falava do futebol mineiro? O Atlético ia disputar lá em cima, o Cruzeiro disputar o rebaixamento e o América meio de tabela. Olha o campeonato, olha o que tá na tabela do campeonato hoje, porque os caras estão se arrastando em campo. Pelo amor de Deus, sinceramente, ver o time do Atlético jogar tá dando desânimo. Só pra lembrar as substituições aqui, o Rubens entra no lugar do Arana. O Pedrinho entra no lugar do Mariano, e aí o Edenilson, que é outro também que, pelo amor de Deus, vai pra lateral pra fazer a lateral, o Pedrinho vai lá pra frente. O Vargas, não vou nem falar mais nada não, antes que meu advogado me ligue aqui, entra no lugar do Kardec. Depois ele tira o Edenilson pra colocar o Saravia, que também é outro que eu já cansei de falar, o povo só tem paciência porque habla. Se chamasse Daniel Seabra, Rafael Leal, Pedro Abílio de las Neves, não tinha paciência com ele.
E, pra mim, um que eu gostei pra caramba, tá? Apesar do erro que eu vi ao tirar o Igor Gomes, mas colocou o Alisson Santana. E o moleque da base falou assim, deixa comigo, vamos pra cima. Pode não ter feito nenhuma jogada, nossa, mas deu um passe absurdo, colocou alguém na cara do gol, não. Mas teve personalidade. Eu fiquei com medo, inclusive, de queimarem o moleque, mas ele bateu no peito, chamou a responsa pra si e mostrou mais em campo do que muito jogador que é cascudo, entre aspas, tá? Hulk, eu vou continuar defendendo o Hulk, reclamando e tudo mais, que é o único que parece ter vergonha na cara quando o time perde e quando, por exemplo, né, o juiz até deixa de dar um pênalti como foi no sábado contra o Corinthians. É fato. Tem que ter um reclamão mesmo. No futebol, todo mundo reclama o jogo inteiro. Por que ele não pode reclamar? Independentemente, né, Lélio, do Hulk reclamar ou não reclamar, quem é que faz a diferença no time? Ele. Quem é o acima da média? E é o cara que apanha o jogo inteiro, por quê? Porque é o acima da média. Bom, mas vão reclamar. Se reclamar do Hulk agora então, tira o Hulk do time, vamos ver o que vai acontecer. Olha, sinceramente... Sábado já deu pra ver, né, Ceará? Toda vez que o Atlético joga sem o Hulk, é isso aí, ó. São raros os momentos que a gente vê o Galo jogando bem, ganhando sem o Hulk. Agora, a impressão que passa realmente, eu não sei se alguém falou isso ali sobre os 4 R's, montaram um elenco, beleza, tá lá o salário em dia, não sei o quê, mas e a cobrança aí no elenco? Parece que os caras estão preocupados com a SAF, estão preocupados com outras coisas, porque é preciso colocar a mão em cima desse elenco, é preciso chamar o Filipão no canto e falar, e aí? A gente montou um elenco com a grana astronômica, um dos melhores elencos do país. Ou alguém vai duvidar que esse elenco é caro e tem qualidade? E pra jogar isso aí, olha, é melhor não jogar isso aí, então é melhor não gastar o dinheiro. Mas esses caras também não estão com essa moral toda não, viu, Seabra? Você fala quem? Os 4 R's. Mas não eles estão com moral nenhuma. Eles é que botam dinheiro lá dentro. Eles têm que cobrar isso aí. Mas prometeram e não cumpriram. Vamos fazer aí... Vamos ter um time aí com 3 jogadores do patamar do Hulk pra inauguração do estádio. Cadê? O Atlético vale 3 bilhões. Tá aí, ó, no negócio que a imprensa recebe, todo jogo. Vão vender por 2? Pra eles mesmos? Então beleza. Tá indo tudo às mil maravilhas, né? O Atlético realmente... Tá preocupante o momento, eu não vejo que tenha ligação com a SAF, sim com a incompetência que parece que todo mundo tá, dormindo em berço esplêndido depois de 2021. Muita perna, pouco futebol. E repito, tá na hora do Filipão, que veio pra isso também, com o peso que ele tem, moral que ele tem, colocar a gente pra correr do time aí, do clube, ó. Não quer jogar, tchau, passou da hora. Gente. Isso. O Atlético agora para a próxima partida, né, contra o Goiás na segunda-feira, 8 da noite. Não vai ter o Batalha, o volante do Galo, que vai cumprir suspensão depois do 3º amarelo, e nem o Mariano, lateral direito também. Mesma situação, cumpre suspensão contra o Goiás na próxima semana. Aí a gente vai poder discutir ao longo desses 7 dias aí que o Galo vai ter treinamento todos esses dias, tudo aquilo que o Filipão tá falando que ainda não teve. Vai ter uma semana inteirinha, recheada até sábado e domingo aí de atividades na cidade do Galo para fechar essa equipe. A desculpa do tempo pra treinar não pode colar mais não. Lembrando que o Galo, a Giovana falou aí, o Galo ia jogar no domingo, né? Já passou o jogo pra segunda-feira, então ainda tem, mais de uma tempinho, semana. Né? Ganhou mais de uma semana. O Atlético jogou no sábado, vai jogar na segunda, mais de uma semana. É isso aí. Então... gente, tá fácil não. Tem um ouvinte nosso aqui que não se identifica, porque o nome dele no WhatsApp aparece interrogação, asterisco e tudo mais. Ele falando sobre algumas dessas peças aqui, só pra gente finalizar. Patrick nem entrou. Tá do meu tamanho. Pois é. Tá do meu tamanho. Deu pra ver ele aquecendo lá do lado de fora. Eu falei, Patrick, tu tá aqui, tá, hein, garoto? Edenilson, nada consta. Parece que joga com preguiça. Pois é. Vargas. Uma decepção. Péssimo dos péssimos. Vargas ainda joga futebol? Parece que não. Gemerson, cadê o futebol do Gemerson? Tá péssimo dos péssimos também. O futebol dele não veio com ele, não. E o Lemos, segundo o nosso ouvinte aqui, falando que enganou a gente direitinho. O Lemos, ele ainda tem outra coisa, né? Que ele tá com o estilo Kudê, né, no corpo dele. Ele toda hora tenta um lançamento, né?
Toda hora aquela ligação direta. Pra ver que também o time do Cudê não era lá grandes coisas. Mas o Atlético precisa urgentemente aí de reforços. Não há como fugir disso. Não há. Bom, o Cudê foi chiliquento e tal. Porque ele deve ter dado chilique porque prometeram pra ele, né? E se chegasse, ó, é isso aí que tem, vambora. Será que falaram isso pra ele? Pois é, né? Tendo em vista que a janela abriu e por enquanto a gente só viu a volta do Alan Franco. E parece que confiam aí nesse elenco mesmo. E que nada vai acontecer, né, Gil? Porque foi até tema de pergunta nossa aqui do Tempo Esporte semana passada. Eu acho que pra eles tá de boa. Devem ter prometido e não cumpriram, porque assim, gente, eu não tô passando pano pro Cudê não, tá? Acho que ele foi muito, o profissionalismo assim, próximo do zero. Você não faz as maluquices que esse cara fez. Mas será que ele tinha razão, no fundo, de, vocês me prometeram e não cumpriram, e ter metido o louco do jeito que ele meteu o louco na época de treinador do Galo? É muito esquisito, viu? É muito esquisito. Olha, eu vou te falar, é uma coisa realmente, se prometeram pra ele 4, 5 jogadores grandes e não foi cumprido, ok. Agora, o Atlético hoje ocupa a 12ª colocação do campeonato. O elenco do Atlético é pior do que o elenco do Inter, é pior do que o elenco do São Paulo, do Fortaleza, do Cruzeiro, do Bragantino, é pior do que esses elencos aqui? Não. Pois é, então assim... Nem pior que do Fluminense. Claro, é o que a gente sempre defendeu, né, Lélia? Nem pior do que o do Botafogo também. O elenco do Atlético não é um elenco ruim. Não é um elenco ruim. Precisa de reforço? Claro, tem algumas fragilidades ali que precisa de reforço, sempre precisa. Agora, a gente olhar esse elenco que o Atlético tem em 12º lugar no Campeonato Brasileiro é um negócio fora de qualquer propósito. Sinceramente, o Cudê, o Filipão, não sei o que, com esse elenco que eles têm, manter o Atlético para baixo, como a Giovana gosta de dizer, do outro lado da página, da segunda página da tabela do campeonato, é uma vergonha, um negócio bizarro, sinceramente. E vai mais uma dica aqui, hein, Filipão? Também procure ouvir mais o Lucas Gonçalves aí, talvez, hein? É pra conseguir fazer o time jogar mais. Não, mas aqui, lá do estádio, você percebia. O Pracidelli mesmo não tomava ação nenhuma. Era só o Lucas Gonçalves chegando perto dele. Faz assim, assado. Você reparou isso também, Gil? Inclusive, uma situação que eu achei bem estranha, até destaquei isso logo depois da coletiva do Carlos Pracidelli, né? Filipão cumpriu a suspensão, então foi ele que ficou ali na beira do gramado e também ele que deu a entrevista coletiva depois do jogo. Ele citou 2 vezes duas coisas que me chamaram a atenção e me deixou um pouco incomodada. Quando ele foi falar sobre o Pedrinho, que entrou no segundo tempo, ele falou assim, que eu acho que tá voltando de lesão, não é isso? Tipo, como assim? Senhora, que isso? Eu acho que E sobre o Arana ele falou a mesma coisa, que se eu não me engano, acho que é o 2º, 3º jogo dele, ele citou desse jeito também. Então isso me trouxe um incômodo, assim. Eu falei, gente, como assim? O cara, ok, tem pouquíssimo tempo, sei lá, 3 semanas de trabalho, mas... é isso que ele faz o dia inteiro ali, poxa. Como assim ele não sabe, um auxiliar técnico não sabe qual que é a atual situação de um jogador ou outro, que são peças importantes pro time? Eu achei estranho. Então, de fato, a comissão técnica tá precisando conhecer esse elenco. Estranho, você tá sendo boazinho. Isso é preocupante. Isso é um negócio, assim, se a comissão técnica fala dessa forma, olha... aí a gente começa a entender muita coisa que está acontecendo dentro do campo. Eu penso assim, que pode dar um voto assim pro Pracidelli, porque ele pareceu ser uma pessoa um pouco mais tímida. Talvez ele ficou meio nervoso ali e se confundiu nas palavras. Eu sempre tento ver o lado um pouco mais positivo, igual na época do Gemerson também. Mas achei bem estranho. O jeito que ele tratou essas questões do elenco, eu achei estranho. Normal, certamente não é. Os caras não saberem nem a situação dos atletas que eles comandam. Enfim.